Olá de novo, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre resiliência, uma palavra que está na moda nesses últimos tempos. Mas o que seria resiliência? Resiliência vem do latim resiliem, que significa saltar para trás, voltar ao estado normal, ser impelido, encolher-se, romper. Olha quantas situações a resiliência fornece. A psicologia diz que a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de lidar com os seus próprios problemas e superá-los. É a capacidade de superar os momentos difíceis, as situações adversas e voltar a ter um ânimo, né, um vigor renovado. A ciência afirma, né, a física afirma que a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após ser submetido a uma deformação elástica. Mas e a Bíblia? Fala alguma coisa sobre resiliência? Com certeza que fala, e muito antes do que qualquer tipo de ciência, seja humana ou seja exata, possa falar sobre esse assunto. Ela diz que, como cristãos, nós somos resilientes através do poder e da força de Jesus, porque é nele que nós temos a capacidade de nos manter firmes diante das lutas, diante das adversidades, mesmo que sejamos abalados ou feridos de muitas maneiras, né? Porque a ferida pode ser emocional, pode ser física, porque Jesus é a nossa força. Há muitos exemplos na Bíblia a respeito de pessoas resilientes. Nós podemos falar aqui de Jó, que passou uma adversidade tremenda, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, mas, como diria o ditado popular, deu a volta por cima. Por quê? Porque conhecia Deus, porque estabeleceu um contato de ainda mais intimidade com Deus. Poderíamos falar aqui de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo para uma terra estrangeira. Lá ele passou muitos perrengues, ficou preso por causa de uma calúnia e viveu assim, mas ele foi se fortalecendo no Senhor e houve um momento em que Deus renovou a esperança, a força e colocou José numa posição de honra, e ele seguiu dessa forma até o final da sua vida. Poderíamos falar também de Paulo. Paulo, eu acredito que é o personagem do Novo Testamento, tirando Jesus, obviamente, que mais foi resiliente, né? Porque a gente ouve a descrição dele falar dos açoites que ele tomou, naufrágios, picada de cobra, foi preso, muitas coisas aconteceram a Paulo, mas em todas elas ele foi perseverante. Por quê? Porque até durante uma delas, o próprio Deus falou para ele, olha, não queira ser forte na sua força, mas saiba que na sua fraqueza eu estabeleço a minha força. Então são muitos homens, tem Ruth, né, que perseverou numa situação difícil, seriam muitos os exemplos, mas todos os exemplos da Bíblia são para nos mostrar que, tão humanos quanto cada um de nós podemos, confiando na promessa de Deus, experimentar essa resiliência, que é muito mais do que apenas o emocional. É a resiliência que vem sendo estabelecida do nosso interior para fora, é através do Espírito de Deus no nosso espírito. E eu acredito que nenhuma palavra assim seja mais significativa nessa questão da resiliência do que quando Isaías fala lá no capítulo 40, nos versos 28 a 31, o seguinte, escute comigo: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no
no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, ainda que você esteja cansado das lutas, dos enfrentamentos, dos desafios, permaneça firme com Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu preciso da Tua força nessa minha fraqueza. E com certeza você viverá o que esses homens, o que eu e muitos outros cristãos têm vivido. A resiliência que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém.